Olá pessoal que nos segue no canal Dia a Dia da Advocacia. Hoje vamos conversar sobre algo muito importante. Quais são os descontos autorizados no benefício previdenciário dos segurados? Por que desse vídeo? Porque tenho visto nos últimos meses, nos últimos anos, que vários descontos têm sido efetuados nos benefícios previdenciários dos aposentados. E isto obviamente diminui o valor líquido que ele vem a receber, diminui também o poder de compra, muitas vezes para alimentação, para medicamentos. E qual é o entendimento do judiciário quanto aos descontos que não estão autorizados por lei? Como, por exemplo, nós tivemos aí, durante um determinado período, os descontos de RMC, que é reserva de margem consignável. Os tribunais têm entendido da seguinte forma, que caso esses descontos não afetem de forma drástica o valor do benefício do segurado, colocando em risco o seu próprio sustento, não gera sequer indenização por dano moral. E se não restar comprovada a má-fé, então, da empresa que realizou os descontos, o desconto ainda vai ser devolvido para o segurado na forma simples e não na forma dobrada. Portanto, nós vamos assistir esse vídeo, explicar para você nesta aula quais são os descontos autorizados por lei para os benefícios dos segurados, os benefícios da Previdência Social. Então nós temos o que pode ser descontado do benefício previdenciário. Está previsto então na Lei 8.213, a partir do artigo 114 e seguintes. Salvo quanto ao valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta lei ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o recebimento. Significa então esse artigo que o benefício, salvo para pagamento de pensão alimentícia autorizado por sentença judicial, ele não pode ser penhorado, arrestado ou sequestrado. Ou seja, quando aquele segurado tem uma dívida, se não for decorrente de pensão alimentícia, não poderá haver então sequer a penhora, a garantia, a retenção deste montante para o pagamento de dívida. Porém, há que se ressaltar o seguinte, há alguns entendimentos que, sendo um percentual mínimo, mesmo não sendo dívida de natureza civil, alimentar, poderá sim haver a penhora ou até mesmo o arresto ou o sequestro. A outra situação diz respeito, então, que é nula de pleno direito a venda do benefício previdenciário ou até mesmo sua cessão para outra. É nula de pleno direito e não gera efeito algum. Mas quais são os descontos autorizados por lei? O artigo 115, que então tem essa previsão nos seus incisos, de quais são os descontos autorizados por lei. Primeiro deles, contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Obviamente que existindo possibilidade de dívidas do segurado, ou seja, que ele tenha que contribuir para a Previdência Social, esses descontos poderão ser efetivados diretamente no benefício previdenciário dele. Pagamento administrativo ou judicial de benefícios previdenciários ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial em valor não excedente a 30%. Esse é o caso quando ocorre o pagamento administrativo ou judicial de forma indevida e que isso tenha sido declarado administrativamente ou por uma decisão judicial. Poderá sim haver o desconto de no máximo até 30% do valor do benefício do segurado junto à Previdência Social. É claro que nesses casos o segurado, antes de ocorrer o desconto, ele é notificado em razão dos princípios da ampla defesa e do contraditório e ele poderá então se manifestar para que demonstre que, se for o caso, que aquele desconto também é indevido do seu próprio benefício. Outra possibilidade, obviamente o imposto de renda retido na fonte. Existem algumas possibilidades de isenções que nós vamos ver logo em seguida, mas o imposto de renda retido na fonte ele vem descontado obviamente do próprio benefício do segurado. Pensão alimentícia decretada em sentença judicial é quando o segurado então deve pensão alimentícia a alguém e uma sentença judicial determina que esse desconto seja feito diretamente no benefício previdenciário dele. O INSS então é intimado, é oficiado daquela sentença judicial e lá consta então o percentual que deverá ser descontado diretamente do benefício do segurado e transferido àquela pessoa que necessita dos alimentos. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas desde que autorizada por seus filiados. Aqui nós temos uma situação que tem ocorrido principalmente agora em 2024.
Algumas associações, sabe-se lá como, estão conseguindo realizar os descontos diretamente lá nos benefícios dos segurados. Eles encaminham essa documentação ao INSS e o INSS, então, em razão deste pedido dessas associações, estão realizando os descontos nos benefícios. E muitos segurados não autorizaram. Notem que o inciso é claro, tem que haver a autorização do segurado para realizar o desconto no seu benefício. Caso você enfrente algo nesse sentido, tem algum segurado que lhe procure e não autorizou, neste caso também é cabível a ação judicial para devolução daquilo que foi devolvido e, como eu disse, se você comprovar que esses descontos atingiram drasticamente o valor do benefício do segurado, inclusive colocando em risco seu próprio sustento, cabe também a indenização pelo dano moral sofrido. Pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas ou privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% do valor do benefício, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos e financiamentos, e arrendamentos mercantis 5%. Isso nada mais são do que os empréstimos que são realizados pelos segurados. Eles procuram um banco e, através desta autorização, desse empréstimo que ele realiza lá dentro do banco, ele firma um contrato com esse banco, expressamente ele autoriza e então esses descontos são realizados diretamente no benefício previdenciário dele. Mas há situações em que esses empréstimos eles estão ocorrendo de forma eletrônica, muitas vezes até por mensagem de WhatsApp, telefone. Você tem que sempre certificar-se com o seu cliente se ele realmente realizou aquele empréstimo. Muitas vezes o cliente acaba respondendo mensagens de terceiros e sem querer acaba realizando o empréstimo. Então é importante que você se certifique que a documentação que o seu cliente venha a lhe trazer ou até mesmo busque junto ao banco onde esse empréstimo fora realizado para certificar-se que foi o seu cliente que realizou. E caso também não tenha sido ele, poderá sim buscar a justiça. Na hipótese então do inciso 2º, o desconto será feito em parcelas. Essa é a situação onde houve um pagamento indevido de benefício ao segurado e fixado administrativamente ou por sentença judicial, será descontado então até 30% do valor do benefício dele. Desta forma, então, como estabelece ali o parágrafo 1º, será descontado em parcelas mensais até a quitação do débito. Na hipótese do inciso 2º e 6º, haverá prevalência do desconto do inciso 2º. Isso significa o seguinte: se o segurado está tendo desconto de um valor que foi pago indevidamente a ele, mas mesmo assim ele tem um empréstimo que ele fez, um empréstimo consignado, por exemplo, o que será descontado primeiramente é o valor do benefício indevido, ou seja, tem prevalência inclusive sobre os empréstimos. Após o pagamento total daquele benefício indevido, aí sim começa-se o desconto do empréstimo que ele realizou junto a uma instituição financeira. Serão inscritos então no parágrafo 3º, na dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal, os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial. O que é que significa isso? Aí você vai me perguntar o seguinte: há a possibilidade do desconto de 30%, de até 30% do benefício do segurado, que foi aquele benefício concedido indevidamente. Mas e se o benefício for cessado? Como é que faz esse desconto? Não existindo possibilidade do desconto diretamente no benefício do segurado, aquele valor que ele recebeu indevidamente será escrito pela Procuradoria Federal lá como dívida ativa e, se for o caso, esse segurado poderá ter contra ele até uma ação de execução para a devolução dos valores que indevidamente ele recebeu da Previdência Social. Será objeto de inscrição na dívida ativa, para fim dos dispostos no parágrafo 3º deste artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente, em razão de fraude, de dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Aquele terceiro que também contribuiu para o recebimento de benefício pago indevidamente também poderá ter o seu nome inscrito na dívida ativa. Um caso muito comum que ocorre é a situação onde alguém recebia determinado benefício previdenciário e acaba vindo a óbito. Um terceiro que sabia deste benefício tem lá a posse, por exemplo, do cartão e também da senha, e mesmo após o óbito continua recebendo o benefício previdenciário. Esse terceiro, caso ele não venha devolver os valores que recebeu indevidamente após o óbito,
poderá também ter o seu nome inscrito na dívida ativa em razão daquele valor que passa a dever para a União, para a Previdência Social. É claro que o cidadão que pratica um ato desta forma poderá inclusive responder criminalmente pelo crime de estelionato. E mais, hoje é muito incomum isso ocorrer porque tão logo ocorra o óbito e ele seja registrado lá no cartório, enfim, isso já é informado a todos os órgãos públicos e muito que possivelmente o benefício dele será bloqueado. O procedimento de que trata o parágrafo 4º deste artigo será disciplinado em regulamento nos termos da Lei 9.784 de 99. Agora vamos passar a cada um dos descontos que podem ocorrer, então, lá no benefício previdenciário do segurado. O primeiro deles é o imposto de renda, que em termos simples é um tributo, então, que o segurado tem que pagar anualmente para o governo federal. Ele é debatido conforme declarações para a Receita emitidas ao contribuinte, que inclui todos os seus rendimentos, como benefício pago previdenciário. É importante mencionar que tem algumas pessoas com uma renda maior paga mais, e quem recebe menos paga menos, obviamente. Mas existem algumas patologias que dão direito à isenção do imposto de renda. Aqui vou deixar claro para vocês o seguinte: a isenção do imposto de renda, quando se trata de patologias, de doenças graves, é em relação ao benefício previdenciário. Caso o segurado receba benefício previdenciário, tenha alguma doença grave que se enquadre para a isenção do imposto de renda, ele vai ter somente essa isenção em relação ao benefício. Se ele tiver outras rendas, mesmo assim ele tem que continuar declarando a previdência e, se for o caso, pagar o imposto de renda sobre essas outras rendas que ele venha a possuir. Então, as doenças que nós temos ali: AIDS, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, a doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, a doença de Paget, contaminação por radiação, fibrose cística e as pessoas idosas. Quem tem mais de 65 anos ou mais terá então a isenção dupla, porque ele poderá ter a questão da idade e também se tiver uma doença grave. Esse desconto, lembrando, essa isenção do desconto, ele não é automático. O segurado deverá fazer um requerimento através do Meu INSS, juntar a documentação que comprove que ele é portador daquela doença grave e então o INSS irá, se for o caso, agendar uma perícia para verificar se o cidadão é portador daquela doença grave mesmo e, em sendo constatado, então o INSS irá submeter a isenção do imposto de renda. Se o INSS indeferir esse pedido, aí o segurado poderá buscar então os meios judiciais para ter direito à isenção. Aqui nós temos então as tabelas de isenção do imposto de renda, que você poderá verificar quais são os percentuais de isenção e pagamento de imposto de renda em 2024. Tem as contribuições para as associações, que, como eu disse, em 2024 virou uma moda as associações conseguirem os descontos mesmo sem autorização dos segurados da Previdência Social. Isso ocorre, por exemplo, o segurado é filiado a alguma associação e, de livre e espontânea vontade, resolve contribuir para aquela associação. Existem diversas associações dos próprios aposentados, e o segurado resolve contribuir. Se ele expressamente assim se manifestar, estará o INSS, então, autorizado a realizar o desconto. O empréstimo consignado, havendo então a concordância do segurado através de um contrato de empréstimo junto a uma instituição financeira, será realizado então o desconto do benefício previdenciário e repassado então à instituição financeira até a quitação do débito. Valor mínimo da fatura de cartão de crédito consignado, também através da autorização do segurado, expressamente autorizando então o desconto do valor mínimo do cartão de crédito consignado. Pensão alimentícia, isso indubitavelmente pode ser descontado do benefício previdenciário, é o que está previsto já lá no artigo 114 da Lei 8.213, no caput, que autoriza expressamente que, havendo uma determinação judicial, poderá sim ocorrer o desconto do benefício previdenciário do segurado. Pagamento a maior pelo INSS é aquela situação onde o INSS faz uma revisão do valor do benefício que está pagando ao segurado e constata-se que está sendo pago um valor maior. Desta forma, aquilo que for pago a maior será sim também descontado do benefício do segurado, mas lembrando sempre, através de um procedimento administrativo que possibilite então ao segurado a ampla defesa e o contraditório. E após então esse procedimento administrativo, será então realizado o desconto até a quitação do débito. Lembrando mais uma vez, até o percentual máximo
de 30%. Então hoje estudamos aqui no nosso canal Dia a Dia da Advocacia o que pode e o que não pode ser descontado dos benefícios previdenciários dos segurados. Atente-se muito quando o segurado lhe procurar dizendo que houve um desconto que ele não autorizou. Busque informações, converse com ele por diversas oportunidades, porque muitas vezes o segurado fez aquele empréstimo, por exemplo, autorizou aquela contribuição a alguma associação e acaba não lembrando. Então é importante que você tenha uma primeira conversa com ele, analise o histórico de crédito dele, posteriormente, se for o caso, agende uma segunda consulta para então, se entendendo que aquele desconto é realmente indevido, se for o caso, ajuizar a ação competente. E mais, prove que aquele desconto indevido atingiu drasticamente o sustento do segurado. E desta forma, além da devolução dos valores descontados indevidamente e em dobro, o seu cliente pode ter direito a uma indenização por dano moral. Estudamos hoje, então, novamente, o que pode e o que não pode ser descontado dos benefícios previdenciários. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e segue as nossas redes sociais, Advocacia Ivan Dias e Dr. Ivan Dias, lá no Facebook e no Instagram. Um abraço e até o nosso próximo curso.